E se você não tivesse o direito de sonhar? Na busca constante pelo olhar humano e sensível na criação de nossos trabalhos, encontramos no processo criativo do espetáculo performance Onde Está Você muito mais perguntas do que respostas sobre a condição humana. Sonhar pode ser algo muito distante para uma pessoa que vive na rua e muito próximo para alguém que recebeu notícias de um desaparecido. Estamos em realidades paralelas dentro do mesmo mundo, onde a busca pela sobrevivência muitas vezes não se revela nos sonhos, mas no dia a dia. Perceber que o olhar para o outro é algo extremamente necessário para que todo mundo possa sonhar e existir é a ferramenta fundamental para continuar sonhando e existindo. Às vezes, apenas ver o outro não basta. É preciso se ver no outro para se encontrar. Então, isso daqui pra mim eu vejo todo dia. Toda hora que eu tô passando, eu tô vendo isso daí. E é a realidade, mas muitos deles também não querem sair dessa vida, né? Porque eu já conversei com vários. Eles querem continuar assim. Eu já conheci um aqui que ele saiu da rua, a moça levou ele pra casa, ele ficou 3 meses. E ele mesmo pediu pra voltar pra rua, por conta de que ele não costuma mais habitar dentro do lar. Gosta dessa vida, entendeu? Essa liberdade, a gente não compreende. A gente não compreende. Não era uma coisa que eu vivia, que eu entendia que existia, que me chamava atenção. Eu não tinha relação nenhuma, nem sabia que as pessoas moravam na rua, não pensava sobre isso. Porque as pessoas estão ali, são pessoas morando na rua. E aí, você vai passar e vai fingir que não tá vendo elas? Entender, né? Por que um ser humano ele tenta se afastar, se desligar da realidade dele e acaba caindo em situações que, para a sociedade em geral, são situações degradantes, né? Morar na rua, enfim. E aí você julga a pessoa, vagabunda, não quer trabalhar, quer ficar só usando droga. É bandido, foi preso. Não, tem uma história por trás. Por que ela chegou naquela situação? E são diversas histórias, sempre de violência, de abusos. Eu sou psicóloga, desde a minha formação eu sempre trabalhei na área pública. Então eu sempre fui prestando concursos, tanto na área da assistência quanto da saúde. Eu sempre vi a população em vulnerabilidade no mesmo nível que eu, né? Sim, eu tive uma família que proporcionou, né, o meu estudo, mas eu não trato eles como, coitadinho, não. São pessoas que têm capacidade e que elas têm como voltar a rédea da vida delas. Essa questão social de morador de rua, assim, sempre me acompanhou por conta da minha criação mesmo, né? Minha mãe sempre me levou para esse olhar, sempre mostrava e falava, olha que injusto, você acha justo pessoas morando na rua e não sei o quê. Então sempre tive esse olhar nisso, então sempre me comoveu essa temática. Bom, em Rio Claro não tinha muito isso, assim. Cidade do interior, uma cidade pequena, né? Eu morava num bairro que não tinha, assim, as pessoas que viviam na rua viviam no centro. E eu quase como criança, eu nunca ia no centro, né? Então eu fui perceber que existia isso, que as pessoas moravam na rua e que existia essa situação de rua em São Paulo. Que aí me aproximei bem, né? Porque lá em São Paulo realmente é uma situação assim que todos os bairros têm isso, né? E assim, às vezes eu costumo falar, às vezes a pessoa ajuda o cachorro da rua, o cachorro da pessoa em situação de rua, mas não ajuda a pessoa em situação de rua, né? Não ajuda o seu semelhante. É um abandono, né? É uma questão que ficou muito forte para mim. Será que é um abandono de si? Será que é um abandono coletivo? Ninguém te atende, ninguém te... Você não tem direito de entrar no supermercado.
né, o acesso a tudo, ninguém te responde. Pessoas que estão em situação de rua, elas perderam. Tanta violação que elas não conseguem mais ver que elas têm um protagonismo, né? Que elas são donas da vida delas, né? Essa invisibilidade, eu acho ela cruel. Quando a gente foi fazer a pesquisa em loco, né, que a gente foi para as ruas e fazer uma observação das pessoas nessa situação, mudou a minha visão, sim, porque eu enxerguei uma coisa que talvez sempre estivesse lá, óbvio, mas, né, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a relação dessas pessoas entre si. Porque a gente ficava assim um tempão, né, sentado ali, só olhando, né, assim, distante, porém atento. E ver que eles, né, eles criam laços, me pareceu isso, assim, que ali é uma comunidade. Então é uma convivência, tem uma convivência. Eu, pelo menos, não observei tantas pessoas sozinhas. Então é essa coisa assim que eu nunca tinha parado para prestar atenção. Me chamou a atenção o como essas pessoas, elas conseguiam fazer daquele espaço coletivo de rua, o espaço público, um lugar delas. Isso me chamou muita atenção, porque tinha a forma como onde colocar a água, onde colocar o papel higiênico, onde colocar a coberta para deitar, onde se posicionar. Então, um lugar público que se torna um lugar privado a partir daquelas pessoas. Isso me chamou bastante atenção. E como, ao fazer isso, elas se tornam invisíveis, porque as outras pessoas passam por elas ali como se elas não existissem. Na rua, ninguém quer falar com eles, porque tem medo, acha que vai roubar, né? Então eles se juntam. Eu gostei muito da ideia de poder falar sobre pessoas que desapareceram e da ideia de talvez poder encontrar essas pessoas na rua, em uma situação totalmente desconectada da instituição família ou de qualquer outro tipo de instituição. Acho que tem algo de liberdade, tem algo da liberdade ali dentro que eu tive vontade de falar disso. Eu acho que no primeiro momento essa coisa da pessoa perdida me chamou muito a atenção, porque era um lugar que eu poderia me ver, eu me enxergava ali, entendeu? E eu, nos meus trabalhos como artista, eu preciso me enxergar naquela situação para entender, né, como lidar com aquilo, como ressignificar, como digerir, como elaborar, enfim. Esse link que o projeto fez com essas pessoas que desaparecem e aí se tornam pessoas em situação de rua, esse é um lugar que eu não me vejo e que eu não consigo me ver. E aí esse foi uma coisa para mim dentro do projeto, sabe? Uma luta, uma coisa, porque isso me trouxe muitas coisas que eu não sabia lidar, que eu não entendia, que eu não conseguia, que eu não tinha como resolver, né? E aí que eu fui entender que eu não preciso resolver isso. Eu estava ali como artista, não estava ali para tirar ninguém da rua. E aí, assim, nesse primeiro momento, você sente que tá todo mundo te olhando. Eu, pelo menos, tinha essa impressão de que eu tava andando e eu sentia que tava todo mundo me olhando, assim. A partir do momento que eu deitava no chão e me cobria, eu sabia que eu ficava vulnerável. Eu tinha medo de alguém passar e pisar na minha mão. Eu tinha medo de alguém me chutar, eu tinha medo da polícia chegar. Porque eu sabia que eu tava ali já numa condição, assim, sem ver o que estava acontecendo. Eu tava coberta, né? Tinha uma coberta em cima de mim, eu não tinha visão nenhuma. Então, essa sensação de vulnerabilidade é desesperadora. E aí, quando eu fui para esse lugar, no primeiro momento, eu pensei, eu não vou ser uma pessoa invisível. As pessoas vão olhar para mim, mas eu me senti invisível. Eu andava e, eu não sentia o olhar das pessoas. E eu acho, assim, teve alguns momentos que as pessoas desviavam, assim, o olhar, pra realmente não ver, entendeu? Não quero ver isso. Então as pessoas realmente desviavam o olhar.
ao mesmo tempo que eu tinha que estar ali atenta, porque eu ia fazer uma cena, tinha aquela questão que a gente conversou de que essas pessoas estão ali existindo, né? Primeiro interage ali no lugar, se sente ali no lugar, é a sua casa, você mora ali. Depois começa aquelas ações que a gente estudou enquanto personagem e tal. Então, nesse primeiro momento, eu me sentia muito vulnerável, realmente, assim, eu tinha bastante medo. E aí, quando começou, de fato, a ação do boneco, de sair o boneco, ou tinha muita gente que parava para assistir, aí eu não vou saber te dizer o que ela estava vendo, o que ela estava sentindo, se ela entendia que era uma performance ou não, eu não sei. Mas ao mesmo tempo que eu sentia pessoas parando para ver, eu sentia pessoas realmente desviando, mas ainda assim chamando um pouco de atenção. Eu acho que quando as cidades eram menorzinhas, era mais de distanciamento. Quando as cidades eram muito grandes, era de invisibilidade total mesmo. Tipo, as pessoas passavam do meu lado e como se eu não existisse. Já nas cidades menores, as pessoas me viam e por isso elas iam para longe. Elas passavam longe de mim, né? Então, quer dizer, em todas elas existe a invisibilidade. As pessoas não querem lidar com isso, as pessoas não querem enfrentar isso, né? Falar sobre isso. Né? As pessoas têm medo, as pessoas têm preconceito, as pessoas têm várias coisas aí que fazem com que elas ajam dessa forma, né? Ou elas fogem ou elas fingem que não existe. E agora, o que de tudo, assim, o que mais me marcou e mudou o meu olhar foram aqueles episódios onde os moradores, as pessoas em situação de rua interagiam comigo. Isso foi, assim, uma experiência inimaginável quando um morador de rua veio e quis dividir a marmita dele comigo. E aí que a gente vê essa coisa dessa relação que eles criam com as pessoas que estão ali na mesma situação que eles. A gente chegar ali no espaço, nem tinha saído ainda o boneco e uma vendedora ambulante veio oferecer um salgado e uma bebida. Assim, realmente, assim, e eu sinto que não foi, tô entrando na brincadeira. Ela foi muito genuína, muito interessante, assim. Ela estava muito emocionada. Ela estava emocionada de poder fazer isso. Mais subjetivo do ser humano, né? Que talvez se a gente for perguntar para cada um aqui também é. Nossa, agora eu falei com uma menina que, nossa, assim, você para 2 minutos, assim, tem tanto sonho, né? Tantos porquês, você não precisa nem perguntar, é só dar o ouvido que já sai. O projeto me atingiu como pessoa, me levou para esse lugar do olhar, de entender o meu olhar sobre certas situações, até onde vai o meu poder e o que eu posso fazer como artista, né, dentro disso. Isso, assim, o projeto me ajudou demais nesse sentido. Assim como eu estava realmente jogando com o boneco no meio das pessoas, ouvindo, né, comentários do tipo, nossa, o que ela tá fazendo? Essa coragem, né, de ir tocar, de me colocar na mesma altura que o personagem que eu estava procurando, de não ter medo, né, de ir pro chão, de abraçar, de pegar, de tocar. Eu acho que, assim, senti realmente uma coisa assim, né, de, cara, ninguém tá fazendo isso. Tem
guerreira, né? Quando ela olha para ele, toca no rosto, toca na perna e fala, vem, eu falo, eu não sei fazer isso. Ou sei fazer com algumas pessoas, mas não com todo ser humano. Daí que... Cara, é um problema social. É um problema social. E essas pessoas não vão conseguir sair sozinho. E não é assim, virando a cara, não é fingindo que não existe, que a gente vai resolver. Todo esse processo me fez realmente entender que o meu olhar sobre as pessoas em situação de rua realmente tinha mudado. Desse medo, desse pavor, né, desse perigo, para são pessoas. E essas pessoas merecem tudo que todo mundo merece, né? Comida, lugar para morar e pessoas, né, e relações sociais e tudo mais. Então, esse projeto me ajudou muito a mudar esse olhar, sabe, que eu tinha. O objetivo principal do projeto sempre foi ousado: construir um estímulo que atraísse o olhar e o respeito para as pessoas em situação de rua, que projetasse vida em pessoas que muitas vezes parecem nem existir. Acontece que no meio do caminho acabamos sendo surpreendidos sobre como isso refletiu muito mais em nós artistas do que imaginávamos. Haviam dias em que, ao término do ensaio, ao sairmos na rua, automaticamente nos deparávamos com algumas das situações provocadas em sala, mas sendo vividas naquele momento presente por pessoas reais como nós. Esse projeto nos fez ver de verdade uma realidade que está diante da gente o tempo todo, mas que muitas vezes passa desapercebida. Eu falei pra ele a verdade, porque fala a verdade parece que assim, você sai do TikTok,